A discussão sobre a reforma da Previdência na Câmara continua. Depois da aprovação do texto base ontem, os parlamentares ainda precisam votar as sugestões de alteração no texto, que são chamados destaques. Por isso, vamos direto a Brasília conversar com a repórter Carolina Aguiar, que tem todas as informações. Carol, essa sessão era para ter começado no final da manhã, início da tarde, mas só começou agora, há poucas horas, há pouco tempo, porque o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e os líderes passaram um dia negociando esses destaques para não desidratar a reforma da Previdência. O texto base aprovado ontem, né, Carol? Como é que está a situação por aí? Oi, Amanda. Oi, Augusto. Bom, aqui na Câmara, cada momento é uma agonia diferente, né? Quando a gente achou que ia começar essa votação, a sessão foi aberta agora já no fim da tarde, comecinho da noite, foi colocado o primeiro destaque em pauta, mas quando a gente achou que ia votar, apareceu aí um outro imbróglio. A bancada evangélica está ameaçando obstruir a votação. Então, nesse momento, até está tendo sessão, mas está só aquele falatório e não está tendo votação de fato, porque estão todos na sala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentando um acordo para evitar essa obstrução. E o problema da bancada evangélica é que eles querem a votação de um destaque que prevê que a pensão por morte não seja menor que um salário mínimo em nenhum caso, ou seja, que ela seja sempre no mínimo de um salário mínimo. E existe um destaque que vai ser votado antes, que pode prejudicar esse texto que a bancada evangélica quer votar. Esse texto que vai ser votado antes prevê que a pensão por morte pode ser sim menor que um salário mínimo se ela não for a única renda do beneficiário. Então, por exemplo, se uma viúva recebe também o BPC, a pensão por morte dela poderia ser menor que um salário mínimo. E isso a bancada evangélica não aceita, porque entende que muitas mulheres dependem dos maridos e podem ficar aí numa situação complicada se receberem menos que um salário mínimo. Então, a briga agora é essa. A bancada evangélica quer colocar esse texto em votação, não quer que ele seja prejudicado por outras propostas que possam ser votadas. Então, a gente está vendo aí que teve negociação o dia inteiro, mas sempre aparece mais alguma coisa pelo meio do caminho. Mas vamos ver como é que foi o dia aqui na Câmara. Aparentemente foi tranquilo, mas nos bastidores a gente sabe que sempre tem muito acordo acontecendo. Vamos ver na reportagem. A votação das sugestões de mudanças no texto da reforma da Previdência, os chamados destaques, era para ter sido retomada hoje de manhã. Mas até o fim da tarde, o clima era de ressaca e o plenário ficou completamente vazio. Nos bastidores, em um café da manhã na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os governistas tentavam convencer aliados a retirarem destaques para encurtar a votação. O governo vai apoiar por acordo, né, os destaques do DEM, porque foi um pedido da bancada feminina, foi uma conversa feita com a bancada feminina e também o que trata da flexibilização das regras aí de transição para os policiais federais. Os outros não têm acordo, né? Então é tentar mesmo no voto vencer esses destaques. Com o acordo para aprovar 2 destaques, o que ajusta a fórmula de cálculo do benefício para as mulheres e o que cria uma regra de transição para os policiais federais e rodoviários federais, as negociações se voltaram para os professores. Ontem, o único destaque rejeitado retirava a categoria das novas regras, mas hoje uma nova possibilidade de texto entrou em negociação. O destaque do PDT tenta reduzir a idade mínima para a aposentadoria de professores de 58 para 55 anos para os homens e de 55 para 52 anos para as mulheres. O impacto é ínfimo em relação ao benefício que traz para uma categoria que merece a sua devida valorização. Não tem garantia, professor é um tema sempre muito difícil, ele não tem esse impacto tão grande como está colocado, da forma como está construído o acordo. Tem uma emenda aglutinativa que a gente recupera quase toda a perda da possível vitória desse destaque, se ela ocorrer, né? Então, a minha expectativa é que, com o que está projetado, a gente vai ficar mais ou menos com a mesma economia do texto principal. Uma das preocupações é exatamente quanto essas mudanças vão significar em redução na economia prevista com a reforma. O valor já foi reduzido na comissão especial e pode ficar abaixo dos atuais 988 bilhões de reais. E já tem até governista pedindo para a equipe econômica se conformar. O Paulo Guedes ele também tem que estar preparado para caso tenha um ponto ou outro que venha a se discutir aqui dentro, dar
uma desidratada aqui, outra ali. Na onda de se fazer mudanças no texto, a oposição aproveita para tentar diminuir o tempo mínimo de contribuição dos homens de 20 para 15 anos. A proposta está em avaliação por Rodrigo Maia e pela equipe econômica. O presidente se sensibilizou, tanto é que chamou a equipe econômica para avaliar os impactos dessa eventual aceitação de um destaque nosso, e eu acredito que o destaque venha a ser aprovado. Bom, atualizando a informação, a gente acabou de saber que a reunião entre o presidente Rodrigo Maia e a bancada evangélica foi encerrada e não houve acordo. Então, eles vão tocar a votação da emenda que já estava no plenário e que trata da pensão por morte. Bom, mas a gente viu aí na reportagem uma preocupação com a possibilidade de desidratar o texto, diminuir a economia prevista com a reforma da Previdência. E hoje o presidente Jair Bolsonaro falou exatamente sobre esse assunto. Vamos ver o que disse o presidente. Ontem liguei para o Rodrigo Maia, eu cumprimentei pela aprovação. Também nas minhas mídias sociais fiz o mesmo. Em grande parte agora o destino final dessa PEC, que será uma emenda à Constituição, cabe ao Parlamento brasileiro. Eu pouco influencio no momento. Eu espero que ela não seja desidratada. E se porventura tiver algo a ser corrigido, que eu faço agora via destaque.